Fala galera, saudações rubro-negras. Eu queria muito abrir o episódio de hoje, lembrando a todos que nós flamenguistas somos campeões mundiais, mas o Alex me proibiu de cantar, então vou ficar aqui só no discurso. E vou começar de fato enaltecendo essa conquista que a gente teve no Maracanã, sábado passado, em cima do Olympiacos da Grécia, que foi o título mundial 2-1 para o Flamengo de virada, o título mundial sub-20. E é um título que alguns vão desmerecer por ser de categoria de base, mas é um título muito legal, muito bom de se conquistar, muito grande, porque é um título que só 3 times no mundo têm, que são Benfica, Boca Juniors e agora o Flamengo. Então, quero começar enaltecendo esse título e falar saudações rubro-negras, Alex. Saudações rubro-negras, seu canalha. Eu já vou começar assim porque quem está no grupo do podcast sabe, e no caso somos só nós dois, por enquanto, mas sabe que quem me desafiou a cantar foi o Guilherme, não o contrário. Então eu não proibi ninguém. Eu falei que ele podia cantar se ele quisesse. Mas ele não quer cantar, ele não quer se expor, quer botar a culpa em mim. Não concordo com isso, mas sim, campeões mundiais. Grande título do Felipe, né? Nosso técnico, Felipe Luiz. Grande trabalho, aparentemente, assim. Tipo, eu não vi o jogo, não pude ver. Mas vi muitas coisas positivas do trabalho dele desde o Sub-17, na verdade. E ele conseguiu chegar no Sub-20. Em pouquíssimo tempo já conseguiu ganhar um título tão importante, né? Bem especial pra gente que é tão fã do Felipe Luiz e, tipo, tem ele como ídolo tão grande pelo que ele fez em 2019 pra cá. E, enfim, é uma coisa especial pra caramba. É especial pra essa geração da molecada que tá no Flamengo, com alguns bons nomes. A gente pode ver alguns deles performarem, jogadores até que são até, tipo, considerados descartáveis, né, dentro do Flamengo. Mas ainda assim, jogaram bem, foram importantes e conseguiram fazer essa virada especial. Enfim, mais um título, né? E que seja um título que possa virar não só na fase dessa carreira do Felipe Luiz está começando, mas a fase do Flamengo que não tem sido excepcional, né? Mas, enfim, como a gente viu, até mesmo a gente pôde comemorar uma vitória logo depois disso, então quem sabe pode ser uma virada de fato, né? Não, só queria dizer que eu entendi que você não queria que ninguém cantasse. Porque eu falei que ia cantar, tipo, e você pediu pra eu botar o som e a gente acabou não conseguindo aqui por questões técnicas. Mas eu tinha entendido errado, então. Eu realmente achei que você não queria que a gente começasse esse podcast cantando. Mas vamos começar celebrando de qualquer forma, porque, como você disse, é um título muito importante. Eu acho que a gente tem que fazer aqui não só falar do Felipe Luiz, que, é claro, eu sempre quero falar do Felipe Luiz, mas a gente também tem que enaltecer, acho que, todos os garotos que participaram dessa conquista. É, e também, eu acho que vale falar que o próprio Felipe Luiz colocou que foi uma herança, um título que ficou de herança para ele do trabalho do Mário Jorge. E é claro que a gente entende que isso faz parte do caráter humilde do Felipe Luiz, né? Mas eu acho que se ele mesmo colocou assim, a gente também tem que pelo menos fazer esse adendo de que, como se disse, é um trabalho curto do Felipe Luiz e que ele acaba chegando nesse trabalho campeão da Libertadores e podendo disputar. Portanto, o Intercontinental, que algumas pessoas têm dificuldade de entender, mas Intercontinental, todo campeonato mundial é um campeonato intercontinental, porque ele é disputado entre países de diferentes continentes. Então, acho que é bem simples entender isso. Mas falando assim sobre, só para a gente pelo menos poder pelo menos citar nominalmente, eu acho que os jogadores que foram titulares, a gente teve aí Diogo Alves, sobrevivente da tragédia do Ninho, né? Goleiro. Daniel Salles na lateral direita, Iago João Vitor nas zagas, Zé Wellington na lateral esquerda. A gente teve Ryan Lucas, Guilherme, Olacian, Matheus Gonçalves, Chola, João Alves. E a gente teve também relacionados Lucas Furtado, Caio Baroni, Caio Garcia, Gustavo da Mata, Carbone, Jean Carlos, Adriel, Felipe Tereza, Vitor Silva e Lucian. E com um especial destaque nesses que estavam no banco pro Caio Garcia e pro Felipe Tereza, que fizeram os 2 gols do jogo, que a gente ganhou de virada, de 2-1 de virada contra o Olympiacos. E como eu falei, né, nós temos sobreviventes aí, né, Diogo Alves e o Ryan Lucas, da tragédia que ocorreu no Ninho do Urubu, no incêndio que ocorreu. E eu acho que também sempre vale nesse momento de conquista da nossa base enaltecer também as vítimas, né?
fatais desse incêndio. Eu acho que vale a gente citar nominalmente também aqui, Alex. Átila Paixão, Arthur Vinícius, Bernardo Pizeta, Christian Osmério, Jadson Santos, Jorge Eduardo Santos, Pablo Henrique da Silva Matos, Riquelmo de Souza Viana, Samuel Thomas Rosa e Vitor Isaías, porque é muito importante que a gente, mesmo nos momentos de conquista, derrota, a gente tenha sempre esse episódio em mente. Não pode, acho que deixar passar batido, não pode deixar ser esquecido e não pode deixar também ser utilizado de formas obscuras, assim, tá me faltando a palavra pra dizer isso, mas de formas canalhas, sabe? Que muita gente às vezes quer utilizar politicamente, quer utilizar de outra forma. E foi uma tragédia muito grande. Eu acho que a gente, quanto torcida, tem que sempre bater nessa tecla. A gente às vezes vê torcidas rivais, a gente às vezes vê figuras do cenário político do clube usando isso de maneiras que eu particularmente considero muito canalhas, mas eu acho que a gente precisa lembrar, principalmente sendo um titular base, colocar sempre à tona, né? Também essas vítimas, essas que eram futuros jogadores do Flamengo, que poderiam, inclusive, estar conquistando esse título, de alguma forma estavam juntos, né? Conquistando esse título com o resto dos garotos, né, Alex? Cara, justamente, eu fico até um pouco, eu fiquei até um pouco assim, fiquei feliz de você ter lembrado de mencionar eles. Até realmente, porque o nosso goleiro, ele é um sobrevivente dessa tragédia, né? E, enfim, é importante que seja dito assim, que seja lembrado por nós torcedores, porque quando vem da diretoria a gente tem que ser muito cauteloso, porque essa diretoria a gente não costuma lembrar. Foi uma diretoria que não abriu as portas do ninho para que as famílias pudessem fazer, né, uma missa. Eu não entendo como é que essa parte fúnebre para o catolicismo, mas pô, existe uma coisa com 7 dias, com alguma quantidade de dias, né? Eles não abriram o ninho para que pudesse haver esse momento para as famílias. Fizeram um jogo duríssimo que eu acho que era completamente desnecessário com as famílias com relação à negociação dos valores de indenização. É noticiado que é um valor dentro justo, mas ao mesmo tempo eu acho que mesmo que seja um valor juridicamente justo, é muito questionável se tem como existir um valor justo para uma família que perde um filho. Então, eu acho que o valor ser considerado justo na esfera jurídica diz muito pouco. Então, no mínimo, além de um valor ainda melhor do que esse dito justo, definitivamente seria ter tratado as famílias com mais dignidade. Acho que faltou isso em vários momentos. Então, quando vem da diretoria, né, dessa gestão, esse tipo de menção, eu acho que é importante que a gente leve com bastante cuidado, porque eu não consigo ver seriedade neles com relação a isso. Inclusive porque aproveitar esse momento para poder se associar com figuras que não deveriam estar voltando ao clube, mas eles estão trazendo de volta. Então fica uma nota triste aí sobre a forma como a diretoria traz isso, ao mesmo tempo que é um lado belo de pensar que tipo, a gente pode também realmente relembrar e trazer com carinho a menção dos nossos 10, a menção também da nossa base como um todo, né? Os que estavam em campo, os que estavam no banco, os que não chegaram a entrar, mas fazem parte desse caminho. O próprio Mário Jorge mesmo, que a gente criticava muito, a torcida do Flamengo tem um ranço tremendo. De uma forma eu posso dizer que eu também me incluo nessa, mas que definitivamente fez parte desse projeto. Até aqui, não pode ser apagado isso. Então, assim, é muito mais sobre essa galera do que sobre essa diretoria e várias questões que, infelizmente, são muito desagradáveis, assim, a respeito disso. Queria pontuar só uma coisa com relação a essa coisa da música. Eu só tava querendo dizer que eu não queria cantar. Eu não queria que cantasse também aquela versão horrível que você tinha me mandado no dia, que você fez o desafio. E essa música aqui que você puxou aqui, eu imaginei que você fosse querer que eu cantasse junto com você, pelo menos. Eu não queria cantar, por isso que eu falei assim que não. Mas se você puxasse sozinho, aí eu tava tranquilo, porque eu não ia me sentir tão envergonhado. Quer dizer, eu ia sentir vergonha alheia, mas, tipo, eu não ia sentir envergonhado de participar disso. Com a minha própria voz. Mas, de toda forma, pensando, Bom, né... mas assim, Alex, só quero dizer então que realmente foi um mal entendido.
Porque eu entendi outra coisa, mas eu acho que esse não é o tópico principal, né? Eu queria só, assim, falar que eu encontrei a palavra que eu tava procurando, que é oportunista. Não deixar isso ser um tópico trazido de forma oportunista. E forma oportunista também, e foi o motivo que me fez lembrar da palavra, né? Como você disse, esse episódio de trazer figuras como a própria Patrícia Morim ali, né? Na comemoração do título da base, que é um título muito importante, mas que não deveria estar sendo usado para política. E a gente vê a diferença até, Alex, eu queria dizer que foi algo que me chamou a atenção, entre essa diretoria querendo, né, que a gente já viu isso em outros títulos do profissional, sempre aparecer nas comemorações, trazer figuras e questões políticas ali, familiares, etc. A gente sempre reclama disso, né, de que as fotos do Flamengo de títulos muitas vezes tem pessoas que não deveriam estar ali, e são muito mais cheios do que simplesmente o time e os jogadores. E isso em oposição ao Felipe Luiz e sua comissão técnica, que eles se colocam mais para trás ali na foto, sabe? E deixam aquele pódio, né? Aquele palco, né? Que é montado no gramado do Maracanã, de fato para os jogadores ficarem à frente. Então acho que eu vejo assim muito claramente sendo marcada nesse pequeno gesto, sabe? Que fica visível na imagem. Eu vejo muito claramente sendo marcada uma diferença de caráter ali. É, e profissionalismo, eu diria, né? Entendimento, eu acho, do clube, sabe? Também ficou muito marcado, eu vi muita gente comentando a corrida do Felipe Luiz, né? O pique que ele dá para comemorar o título e tal. E eu acho que é muito, muito legal, assim, ver essa figura ganhando o título e é, ver como que teve uma vibração em volta. A gente viu posts de Arrascaeta, a gente viu posts de Gabigol, sabe? Falando da situação. E, tipo, eu acho que foi um sentimento muito legal. Eu só queria, assim, para fechar isso, né? Assim como a gente trouxe para um lado um pouco mais pesado, né? Eu acho que a importância da gente dar o devido valor, né? A um certo episódio, eu acho que também dá pra gente falar isso no lado bom e positivo, que é dar o devido valor a esse título. É óbvio que não é um título mundial do profissional, não são coisas equiparáveis, mas eu queria só assim terminar citando essa nota que o Olympiacos publicou após o jogo, e eles falam que eles assistiram e experienciaram uma grande final contra um ótimo oponente, sediado em um estádio histórico no Maracanã, né, no Brasil, a casa do futebol, como eles colocam. E aí eles vão e continuam falando sobre a torcida do Flamengo, que teve, né, 31 mil presentes no jogo, um jogo de base, né, um jogo de sub-20, com 31 mil presentes no Maracanã, e que cantou até o final. E eles falam, assim, eles equiparam, né, falando sobre como eles estão chegando ao centenário do clube deles, e eles conseguem chegar nessa final de mundial de base e conseguem conquistar um título no profissional, né, um título europeu no profissional, que foi o título que, assim, já que a gente está falando de jogadores também que fizeram parte, né, dessa geração vitoriosa do clube, um título do qual o Rodinei fez parte, né. Então é legal ver que eles colocam assim como duas situações históricas, né, tanto na base como a do profissional. E é claro que a gente às vezes pensaria um título continental no profissional, mais importante que esse vice na base, mas eles mesmos valorizam estar nessa final, estar nessa competição de uma forma muito grande. Eu acho que também a gente pode valorizar, sabe? E ter esse sentimento bom em relação a isso como torcedor. Acho que era, assim, da minha parte era o que eu queria trazer um pouco sobre esse episódio do Mundial Sub-20. Acho que é um motivo de comemoração, sabe? De felicidade, que a gente possa ter isso como um momento de muita felicidade enquanto torcedor. Cara, você mencionou nominalmente quem eu estava descrevendo, né, de forma enigmática, né, contando que a nossa audiência é o Charada. Nossa audiência falando nisso, salve, Karen. Cara, isso aqui, acho que se um dia a gente tiver muitos ouvintes, vai ser muito engraçado pensar que, tipo, e ficar mandando salve pra Karen toda vez ainda assim. De toda forma. Mas é isso, é exatamente dela que eu tava me referindo, né, com a Patrícia Morim. A gente sabe que tem um vínculo político muito forte se estabelecendo para essas eleições no final do ano, que envolve a volta da Patrícia Morim a partir da situação, né, dessa gestão que tem o Danchi como candidato, e outros nomes que são ditos
por torcedores mais antigos do Flamengo como figuras muito nefastas para o nosso histórico administrativo e esportivo. Então, é realmente uma palavra para ter muito cuidado com. Mas ao mesmo tempo, é como você falou, eu acho que, para mim, o grande ponto dessa celebração, na verdade, claro que eu acho que passa muito pelo, pelo caráter esportivo muito genuíno e belo que o Olympiacos apresentou. Eles até deixaram cartinha no vestiário também, não sei se você chegou a ver, mas postaram uma nota, mas também dentro do vestiário eles escreveram uma coisa. Eu não cheguei a ver direito qual que se tratava, mas eu vi que eles tinham deixado. Então, uma Foi coisa. Eles. engraçado, Alex, porque foi uma notinha que eles deixaram, só que eles deixaram em espanhol, tá ligado? Como, tipo, se a gente falasse espanhol no Brasil. Foi um episódio um tanto quanto engraçado esse. Particularmente é bem triste que eles acham que a gente fala espanhol no Brasil, mas de toda forma. O que eu tava dizendo é que eles engrandecem essa final e esse título a partir dessa postura deles. Eu diria assim, né? Eles se colocam como um time que honrou essa final, tá ligado? Eu acho que isso é muito especial. E sobretudo pelo Felipe Luiz. A gente fala muito isso entre a gente, né? Como o Felipe Luiz é um grandíssimo ídolo da história do Flamengo. É lindo, é maravilhoso, assim, pensar que. E assim, falando de mim, em algum momento eu falei, esquece esse cara, traz outro jogador, porque ele tá essa lenga-lenga de não quer vir, a esposa dele não quer vir, não sei o que, não sei o que lá. E tipo, no final a gente viu que isso não, nem era verdade, essa coisa da esposa dele. Inclusive, ela sendo dita, inclusive, como uma pessoa que se empolgou logo de cara pra vir, por conta até do convite da esposa do Diego, nosso capitão. É, então, assim, para e pensa sobre isso e, tipo, ele veio e a postagem dele sobre tá vindo pro Clube do Coração, que é passado de pai para filho, e no caso também é uma herança histórica do avô dele. E eu fico pensando, né, uma família de origem polonesa, lá de Santa Catarina, rubro-negra e tal, é meio aleatório, mas é muito bonito. E ver ele ele fez ciclos muito belos sendo campeão pelo Flamengo, né? Duas vezes a Libertadores, duas vezes o Brasileiro, Copa do Brasil e tudo mais. É, e aí soma isso com agora, nessa jornada nova, ele conseguindo ser técnico logo no primeiro ano dele como técnico, né? E tendo trabalhos que são bem vistos e com características interessantes e tal. Então, assim, é muito feliz ver o Felipe conduzindo esse caminho, trilhando esse caminho. E espero ver mais, sabe? Ver coisas boas, assim, continuando na jornada, tanto da nossa base, né? Porque craque Flamengo faz em casa, historicamente. E pelo Felipe Luiz, pelo ídolo que ele é, por quem ele é como pessoa também, parece ser uma pessoa incrível. Enfim, E assim, né, acho que é isso. Alex? Eu acho que, tipo, até você falou do Diego, nosso capitão, e é bom falar que ele estava no Maracanã para acompanhar essa final, pelo menos eu vi isso ser noticiado após o jogo, de que ele esteve presente para assistir, né, para apreciar esse jogo, e cai nessa coisa que eu falei, se a gente tem aí o Rodinei com essa relação com o Olympiacos, a gente tem aí o Arrascaeta e o Gabigol fazendo posts, celebrando o Felipe Luiz, a gente tem o Diego aí apreciando, então essa coisa uma certa união que é demonstrada aí, né, dentro desse elenco, e assim, eu acho que também faltou eu falar, eu citei vários jogadores da base nominalmente, e eu acho que faltou eu citar o Lohan, porque ele não foi liberado para participar desse jogo, porque ele estava relacionado para o jogo de domingo, né? No jogo do dia seguinte, do profissional. Então ele poderia também fazer parte desse time que se consagrou, né? Campeão mundial, mas ele não foi liberado por estar relacionado ao profissional. Mas eu acho que foi só uma lembrança que eu tive, né, de um nome que eu acho que vale a gente citar. Mas falando assim, de nomes importantes que a gente tem, a gente falou aí de Rodinei, de Felipe Luiz, de Diego, tá, talvez assim, com todo respeito e carinho ao Rodinei, mas talvez colocar ele nessa frase tenha sido um pequeno lápis meu, tá? Diego, Felipe Luiz, Arrascaeta, Gabigol. E a gente pode estar falando aí também de um outro nome que já teve sua história marcada no Flamengo, mas que volta para continuar essa história, né? E que a gente espera que, assim, as portas se abram para que outros nomes possam se cravar na história do Flamengo. Agora que parece que o Flamengo começou a se movimentar
quando a janela de contratações já estava prestes a fechar, né, Alex? Justamente, e assim, né? Você vem brincando que você só acredita quando vem a postagem, né, a publicação, anunciando. E ainda assim é importante ter um certo receio, vai que dá uma coisa errada, que esperar muitas coisas positivas do Braz é meio difícil, né? Do Braz e do seu grande companheiro Bruno Spindle. Mas chegou, né? Assim, chegou também muito pelo fato de que estava sem contrato, né? Acho que foi uma oportunidade assim que brotou é, por conta do contexto do Al Hilal e tudo mais. E aí volta nosso robozinho, né? Que já chegou bem feio, fazendo gol na reestreia, graças a Deus, pra salvar a gente. É, e o contrato dele, né, que vai ter um contrato de 4 anos, né, vai até o final de 28, né, 31 de dezembro de 2028. Hoje anunciaram também a vinda do Alexandre, que o contrato encerra né, no final de 26, né, 31 de dezembro de 2026. E assim, ainda tem outros nomes para serem vinculados, mas esses foram confirmados, então esses são realmente atletas do Flamengo para o futuro, das temporadas, para o final, pro segmento dessa temporada e para o futuro, né, as próximas temporadas. O que você acha disso, Guilherme? Primeiro de tudo, Alex, você falou que hoje foi anunciado o Alexandre. Eu só queria dizer que hoje é dia 26 de agosto de 2024, segunda-feira. E eu estou com 22 minutos quase de atraso para falar isso, mas tudo bem. A gente gosta de marcar o dia que a gente está gravando, né? O nosso episódio. E, bom, hoje, vírgula, 26 de agosto de 2024, uma segunda-feira, foi anunciado o Alexandre. E, cara, eu acho que foram boas contratações. Eu tô nessa brincadeira do cadê o anúncio, né? Porque tá difícil confiar nessa janela do Flamengo. Vem Paquetá, vem Claudinho, vem Wendel, tá? Essas coisas de sempre, toda janela tem isso. Mas também vai o Wesley, vai o Vitor Hugo pelo Alcaraz, depois não vai. Aí vai vender o Fabrício Bruno pra já uns 3 times diferentes, também nunca vai e tal. Então, assim, eu honestamente tô com uma certa dificuldade cognitiva de acreditar no Flamengo em relação a contratações e vendas. Essa janela tá quebrando toda a confiança que eu tenho nesse time no mercado. Né? Então, assim, eu tô com essa brincadeira do cadê anúncio por causa dessas bizarrices que a diretoria vem cometendo e porque, que acho que meu ponto principal, o Flamengo demora muito para fazer essas contratações, né, Alex? São contratações boas, eu acho que vão agregar pro elenco, não só vão agregar, como o Michel já agregou nesse jogo de estreia dele. Eu quero comentar um pouco mais sobre isso depois, até falei com você que eu tinha alguns pensamentos sobre o Michel. É, mas assim, adiantando um pouco só, eu acho que me pareceu nesse primeiro jogo dele que ele voltou mais experiente, foi uma coisa que ele colocou, que ele tinha voltado mais experiente, e realmente me pareceu isso no jogo. É, e é óbvio que passar uns aninhos treinando com o Jorge Jesus não ia fazer mal a ninguém, né? Então, com certeza eu acho que ele volta pro Flamengo podendo agregar muito, mas ainda me incomoda, honestamente, Alex, que sejam só essas duas contratações anunciadas a essa altura da janela. Assim, a gente pode vir a ter mais algumas aí que a gente ainda vai comentar, as especulações mais recentes, mas eu acho que o Flamengo demorou muito a se movimentar, esperou a gente estar com um elenco muito curto por causa de lesões, permitiu que muitos jogadores se lesionassem também, por falta de contratações somada à má gestão do elenco, que a gente já vem comentando, né, há algum tempo. Mas eu acho que, assim, são boas contratações, mas que ainda com elas, a janela do Flamengo está abaixo do que poderia e talvez do que deveria, do que precisaria ser para de fato tentar ser um time competitivo nas 3 competições, como a gente entende que o Flamengo se propõe a ser, né, Alex? Justamente, foram muito atrasados. A gente consegue saber que a gente poderia estar contando com esses jogadores desde o início do mês passado. A janela está aberta desde o início de julho, certo? Acho que 4 de julho abriu a janela, se não me engano. Então, assim, eu lembro pelo menos com muita clareza que antes do jogo contra o Palmeiras, o Flamengo poderia ter contratado, poderia ter tido jogadores na janela
né, que poderiam ter jogado contra o Palmeiras, por exemplo. Tanto que Felipe Anderson entrou em jogos. Mais recentemente também a gente tomou, na última derrota contra o Botafogo, a gente tomou gol de jogador que foi contratado nessa janela. E entraram jogadores que foram contratados nessa janela, né? Então, assim. E tem, até, eu falo isso até porque tem esse momento, né? O Michel veio porque ele veio. Eu não sei se explicar se pré-temporada, ele já fez pré-temporada, acho que creio que sim. Com o Hilal, a gente sabe que de fato evoluiu muito com o Jorge Jesus porque teve um grande técnico ali, igual que o Flamengo recente muito, né? Falta. E vem, então tem uma preparação física excepcional. A gente sabe, a gente se lembra como foi e como os times dele costumam ser fisicamente falando. Então ele vem em condição, mas a gente, por exemplo, não tem como ter uma certeza sobre como vem o Alexandro, até por ser um jogador mais velho, né, 33 anos. E quem vai vir, e se vier, né, dos próximos nomes a gente não vai comentar, como vai ser a condição deles, então quanto tempo eles vão ter para jogar. A gente sabe também que janela de meio normalmente é um pouco complicado essa questão de jogar, porque normalmente precisa só consegue jogar melhor no ano seguinte, tendo feito a pré-temporada com o time e acertando fisicamente, tendo tido férias corretamente e tudo mais. Então é um pouco complicado. E assim, por exemplo, estamos jogando sem ter um reserva para lateral. A gente está precisando utilizar um zagueiro como lateral, porque a gente não tem um lateral esquerdo reserva no momento, porque o nosso lateral, né, se lesionou. E aí só tem e aí a gente tá com a situação com o Léo Pereira, que eu acho que entra bem, ele é bem útil nessa função, mas não é necessariamente a forma que você quer levar a temporada, né? De toda forma, o ponto sobre essas questões, além do atraso, da demora para trazer esses atletas, é a questão do perfil deles, né? Tanto financeiramente falando, quanto idade. O Michel tem 28, então ele tem mais tempo pra rodar, mas, pô, eu acho que. Acho que talvez você concorde comigo, não sei se eu poderia estar assumindo que você concorda comigo, que talvez era pra poder pensar num atleta que a gente gastaria menos, talvez com a aquisição dele em questão de luvas, né? A gente não paga multa, mas paga luva por estar vindo sem contrato. A mesma coisa pro Alexandre, e principalmente pelo Alexandre, estamos falando de um jogador na fase dos 33 anos, né? Não é super velho, é completamente utilizável. A gente vai pensar em jogadores que vieram pro Flamengo com até talvez eu acho que um pouco mais de idade do que isso, se eu não me engano. Mas que não, não nos garante que a gente vai ter uma longevidade com ele, e talvez não seja o ponto ter uma longevidade com ele, né, tendo em consideração a nossa situação de elenco. Mas, enfim, são jogadores bons, mas que talvez com um planejamento um pouco melhor executado não serão necessariamente os melhores alvos, mas que dentro da medida do possível são bons nomes, sim. Na verdade, eu até diria que excelência, acho que eles conseguem complementar bem o nosso elenco em algumas questões que a gente está tendo necessidade, né? A gente está sem o Cebolinha, né? E o Bruno Henrique não tem jogado bem como ponta esquerda. A gente também nem tem um ponta direita. Vamos falar sobre uma opção, um ponta direita daqui a pouco. É, a gente não tem, como falei, um lateral esquerdo reserva. Então, tipo assim, ataca esses problemas. Ainda temos outros, mas pelo menos está começando a acontecer alguma coisa, né? Existe, e aí já me antecipando um pouco, me antecipando não, puxando isso, talvez, caso você queira falar alguma coisa, você pode me cortar, mas outras necessidades que a gente tem no nosso elenco seriam a opção de segundo volante para revezar ou com o Gerson ou com o De La Cruz. Talvez até algum nome para trazer pro Arrascaeta, que também está machucado muito pelo sobre excesso de jogos, né? Sobrecarga de minutos. E a gente tem a vinculação do Alcaraz, que em tese foi noticiado que vai assinar contrato na quarta-feira. Não sei se você viu, mas saiu alguns detalhes sobre os valores, Guilherme. E a última notícia que saiu no GE dava conta de um valor de 20 milhões de euros, mais um empréstimo do Vitor Hugo com opção de compra de 8 milhões de euros. Eu vi dizer, Alex, teve uma informação de que o Vitor Hugo tinha saído da negociação, né? De que parece que não estava mais envolvido o empréstimo do Vitor Hugo. Não sei se procede essa informação.
Eu tinha visto isso também mais cedo, só que saiu umas 3 horas atrás, numa matéria do GE, dando conta de que eles estariam envolvidos sim, que eles teriam emprestado a um grupo, a um time, que pertence a um grupo que o Southampton faz parte. Então, assim, seria um contrato de 5 anos, ainda vai ser confirmado, evidentemente, mas tá aqui, eu acabei de ver aqui, né? Ah, a gente teria que pagar 20 milhões de euros, cerca de 122 milhões de reais, pelo Carlos Alcaraz, ele tem 21 anos. É, e assim, eu acho que, pelo jeito, tudo que se dá conta é de que seria uma negociação que já está basicamente certa. Só falta realmente assinar e seria assinado na quarta-feira. E a confirmação aqui que eu tinha te falado, Guilherme, que, de novo, só há 3 anos atrás, mas está dizendo que como parte da negociação, o Turco será emprestado ao Göztepe, da Turquia, clube que é pertencente ao grupo que tem controle de Southampton. É, e aqui não está falando do valor dentro do corpo do texto, mas se eu não me engano eu tinha visto na chamada falando o valor de 8 milhões, que seria sido avaliado o Vitor Hugo, mas eu não estou achando aqui para poder dar a confirmação bonitinha. Mas enfim, eu já tinha saído realmente algumas notícias hoje dizendo que ele estava fora, falando também de 18 milhões ao invés de 20. Tem muitos encontros, eu acho que quando ficar assinado talvez a gente vai ter um pouco mais de clareza, mas como essa matéria aqui é assinada pelo Caê Mota, eu acho que a gente está falando de uma fonte segura, provavelmente sendo o nosso setorista, apesar que não é uma setorista especialmente do Flamengo, né? Uma setorista que mais confiável atualmente informando o Flamengo, eu considero que seria o Caê. E essa é a notícia que vincula de fato que o Vitor Hugo está envolvido na negociação, sim. É, e não está dizendo aqui sobre o valor seria o Vitor Hugo. Não vi. Mas que de fato ele estaria vinculado nessa negociação, sim. E assim, Alex, eu acho que eu vou insistir um pouquinho num ponto, mas só queria primeiro concordar com você sobre a questão do perfil das contratações. O Michel ele foi uma oportunidade de mercado, mas ele tem um valor alto de luvas que, até onde foi noticiado, vai ser diluído junto com o salário, que resultaria num total de 1,8 milhões, milhão por mês, né? Pelo que eu vi do que tinha sido noticiado, mas essa questão de salário, de valores, muitas vezes é um pouco incerta em relação ao que é noticiado, né, e ao que é divulgado. A gente nem sempre, como você falou, às vezes tem algum nível de desencontro das informações, mas eu acho que até esse desencontro em relação aos valores e ao formato da negociação do Alcaraz é um pouco do que me faz querer insistir no ponto de cadê o anúncio? Assim, essa altura era pra gente estar anunciando já, e não pra gente estar discutindo e debatendo como vai ser o formato da negociação e tal. Acho que a gente tem que estar. Já era para estar mais avançado nessa janela. E é o que eu falei, eu acho que eu tô com a confiança baixa em relação ao time do Flamengo nesse mercado de contratações, né? Então, isso que me faz questionar esse tipo de coisa. E até um exemplo é isso que você falou. A gente traz jogadores com mais idade, assim, são muito velhos, não podem render nada. Não é isso que a gente está falando, porque a gente nunca foi de defender esse tipo de discurso. Inclusive a galera que acha que o Everton Ribeiro não podia render mais no Flamengo, ou que agora o Gabigol não pode render, não pode ter um contrato longo, porque ele já tem 27, mais 5 anos ele vai ter 32. Não é isso que a gente está defendendo, tá? Inclusive o Alexandre está chegando aí com 33. A gente acha que a gente não está dizendo que porque o jogador é um pouco mais velho, no caso do Michel, 28, nem é tão velho assim, o jogador não pode render. O que a gente está falando, eu acho, também diz muito respeito, assim, me corrija porque eu tô falando por nós dois, mas se eu tiver errado em relação ao que você tá pensando, também me corrija, Alex. Mas acho que a gente tá pensando muito mais em um perfil de mercado um tanto quanto óbvio e consagrado. No caso do Alexandro, pela sua carreira, e no caso do Michel, até mesmo pela passagem anterior ao Flamengo. Que a gente pode citar um perfil parecido a esse do Michel na reaquisição do Gerson,
A gente pode citar perfis parecidos com contratação esse do Alexandro, como nas compras de Felipe Luiz, de Rafinha, de Davi Luiz. A gente tem de Vidal, enfim, acho que a gente tem no Flamengo muitas vezes contratações com esse perfil de vamos investir no que já é consagrado, no que já é firmado, no que já é certo de que o cara rende. E é muito bom ter contratações assim. Mas a gente não pode se resumir a contratações assim, né? Então acho que esse é um pouco o ponto que a gente traz. A gente precisa também estar contratando promessas, estar contratando jogadores novos, estar dando espaço para a nossa base. A gente sempre fala da transição da base para o profissional. Então é sobre isso que a gente está falando, é sobre um planejamento de elenco mais amplo e que não esteja preso talvez ao que possa ser até uma obviedade, tá ligado? Eu acho que é bom trazer o Michael, mas eu acho que também é meio óbvio trazer o Michael. E me parece que o Flamengo não consegue fugir disso, sabe? Especula o Claudinho, especula o Paquetá e tal, aí vai atrás do Michael, traz o Alexandro. E eu acho que são nomes um tanto quanto óbvios, entendeu? A gente não tem, eu acho que, esse aprofundamento de montar um elenco com contratações que saiam desse lugar. Mas falando sobre os nomes que estão sendo especulados, você falou um pouquinho aí de quais são os termos da contratação do Alcaraz, mas eu queria fazer um joguinho de bate e volta rapidinho sobre suas opiniões, Alex, em relação a essas contratações. Eu queria começar te perguntando sobre o Alcaraz. Ele vindo para o elenco, o que você acha? O quanto ele pode agregar, o que ele pode fazer? Ele vem para brigar por titularidade? Faz sua visão assim, um jogo rápido assim sobre o Alcaraz, o que você diria? Eu queria só comentar uma parada que você trouxe, mas eu vou deixar pra depois. Vou fazer esse jogo com você, mas eu queria só lembrar de que eu queria comentar umas questões sobre a obviedade do Flamengo, porque eu acho que até o próprio Alcaraz meio que sofre dessa situação. Por ele ter saído do Racing pra cá, por exemplo, em vez de ir pra Europa antes. Pronto, já falei, na verdade. Eu acho ele um bom nome. Eu não conhecia ele antes, né, na época do Racing, mas era um jogador que era muito falado na Flá Twitter, né, pra quem é chegado. E sempre foi muito bem falado como esse cara de meio de campo, né, um segundo volante, o terceiro homem de meio campo. E aí na Europa ele jogou mais avançado, inclusive, também, então pô, permite a possibilidade de a gente ter ele como um meia para substituir o Arrascaeta em algum momento, até mesmo nesse atual momento a gente está sem o Arrascaeta. Acho muito interessante porque é muito jovem, a gente está falando de um cara de 21 anos chegando. É, e isso é importante porque, até para balancear aquela essa coisa que a gente está falando de tipo, do perfil. Porque assim, a gente não tem problema ter jogadores com uma idade mais avançada, de forma alguma, mas é importante ter jogadores novos com projeção longo prazo, e até mesmo talvez ele seja negociado. Então, importante pela questão financeira do clube também, já que é uma questão de valor altíssimo. E aí eu acho que ele é um cara que ele pode render tanto sendo reserva do De La Cruz, do próprio Gerson, do Arrascaeta, ou no caso entrando como titular no Arrascaeta atualmente, já que a gente está sem o Arrascaeta. Assim, eu acho que é uma contratação muito feliz. Eu acho que é um grande nome da nossa janela. Se ele viesse, seria o grande nome da nossa janela. E continuando esse nosso joguinho bate e volta rapidinho. E o Gonzalo, Alex, é plata ou plomo? Cara, então, esse cara eu não conheço, não sou familiarizado com ele, vi algumas coisas. Comecei até a ver um vídeo hoje do Falso 9 falando sobre ele. O que eu vi dele é que ele é um cara que ele realmente ele é um driblador. Ele não é apenas um ponta de velocidade, ele é um cara com capacidade de drible bem interessante. Eu acho que eu cheguei até a te mandar, né, Guilherme, alguns melhores momentos dele contra o Brasil. E aí a gente tá falando quando você vê melhores momentos contra um time grande, então uma seleção grande. E você para pra pensar, né? Ele de uma seleção com certeza inferior à seleção brasileira, ele fazendo boas jogadas e driblando e ganhando velocidade, mas ganhando com técnica e tal, é bem impressionante. Eu fiquei bem positivamente impressionado com a performance dele, assim, em alguns lances. Eu gosto assim, achei interessante. Não sei como é que é a situação, porque ele tá vindo do futebol, né, do mundo árabe. Eu sei que ele saiu daqui da América do Sul, foi para Portugal, depois foi pro Valladolid, depois foi pro mundo árabe, acho que pro Catar, né? Então é meio esquisito, ele é jovem também, ele tem 24 anos, mas é esquisito essa coisa de por que ele foi tão jovem pro Catar. Foi só pelo pé de meia ou ele se machucou e não estava rendendo? Eu não sei explicar porque ele foi pra lá. E a gente sabe que, tipo, pode ser questão financeira, evidentemente, porque é muito dinheiro que eles oferecem,
Mas para um cara tão jovem ele ter feito essa escolha é uma coisa que faz você ter umas dúvidas. E eu acho que também essas dúvidas dizem respeito muito a tipo, o que esperar dele, né? O nível que ele vai estar chegando aqui. Mas pela nossa extrema necessidade de ter um ponta direita reserva, porque o Luiz Araújo vem jogando muito bem, mas vem jogando vários minutos, assim como o Gerson e alguns outros nomes que basicamente não tem descanso. E a gente sabendo que cada um desses jogadores sem descanso corre um risco maior de ter uma lesão. É bom que ele venha por conta disso, eu acho interessante. Eu vejo positivamente. Mas eu te devolvo agora. O que você acha desses nomes, Guilherme? Cara, então, eu tava te fazendo esse bate e volta porque eu admito que, assim, não são nomes que eu tenha muita familiaridade. Então, eu vi sobre o Alcaraz, eu vi sobre ele ser um jogador que é, é versátil em várias funções do meio de campo, o que eu acho muito interessante, né? A gente sabe o quanto que a gente exalta a versatilidade do Gerson, né? Por exemplo. Então, eu vi, acho que pode ser bom, mas eu não sinto familiaridade suficiente para dizer se, por exemplo, se o Alcaraz chegaria para brigar por uma posição de titularidade ou se ele só viria para montar elenco. O Gonzalo Plata, eu não vi tantas informações sobre ele, mas, cara, eu acho que a gente tá pensando em carências do elenco, né? E eu acho que quando a gente tá pensando em carências do elenco, eu acho que no geral é muito difícil errar. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas tipo, acho que para um elenco que já é tão qualificado, quando a gente fala que tem algumas carências específicas em algumas posições, o fato de você preencher essas lacunas, eu acho que por si só já é um acerto em algum grau. E eu acho que se você não, sabe, se não for hiperinflacionado, como às vezes a gente sabe que algumas contratações são, se você tiver sendo consciente na hora também de acertar os salários e tal, e você não estiver contratando tipo um jogador horrível, sabe? Que eu não acho que seja o caso aqui, eu acho que o fato de você estar indo atrás de preencher essas lacunas no elenco já acaba sendo importante. Porque é o que você falou, a gente está sem opções no elenco hoje. A gente está com o Luiz Araújo, que talvez tenha sido para mim o melhor jogador dos últimos dois jogos, mais pra frente a gente vai comentar um pouco sobre isso, mas que não existe uma opção para ele. A opção é usar o Gerson na ponta direita, mas não é onde o Gerson rende mais, né? E aí a gente pensa no Gerson, mas o Gerson também tem uma minutagem altíssima, porque ele atua em várias funções do meio de campo e funções às quais muitas vezes não tem uma opção de reserva. O De La Cruz no último jogo não foi sequer relacionado por causa de questões de minutagem e tal. Ele vem vendo no limite físico, acho que desde a Copa América. Então, a gente sabe o quanto que o nosso elenco tem lacunas ali. Eu acho que só ter opções já é um ganho tão grande para um elenco que é tão qualificado. Sabe, se a gente tivesse, assim, não sei se você vai concordar comigo, Alex, mas vê se faz sentido no meu pensamento. Se a gente tivesse elenco para estar substituindo com Cebolinha, Pedro, Gabigol, Arrascaeta, Vinha, tal, etc. Ao ponto da gente não estar tendo essas lesões, já seria um ganho tão grande que eu acho que nem faz tanta diferença quem seriam essas opções, entende o que eu quero dizer? E mesmo assim não é desqualificando os nomes que estão vindo, eu só tô querendo dizer que, tipo, o principal acho que o Flamengo tinha nessa janela era que suprir essas lacunas, e até por isso que eu acho que é pouco. Assim, são nomes interessantes, mas eu acho que ainda continuam existindo lacunas, como você disse. Principalmente, assim, na minha visão, ali na lateral direita, né? Não sei se você vai concordar com esse meu raciocínio como um todo, Alex. Eu consigo entender o que você está querendo dizer, mas eu preciso, mas é importante destacar que claramente, embora sejam muito necessárias, isso faz com que a chegada de uma opção que seja útil ao elenco ela é mais facilitada por conta disso. É importante também que tenha um nível, né? Porque vir um cara que é muito abaixo do nível prejudica. Eu acho que, felizmente, né? Graças a Deus, não, nenhum desses caras é muito abaixo de quem tá aqui. Talvez o Alcaraz seja um caso mais específico de dizer, porque ele vem para uma posição que é onde o Flamengo tem as melhores opções, basicamente, tirando o Pedro, né? E a zaga, que é o meio-campo, mas que tem a Rascaeta, tem De La Cruz, tem Gerson, que são três jogadores muito bons. Eu destacaria o Gerson e o Arrascaeta. De La Cruz eu deixaria um pouco mais atrás e tudo mais. Eu acho que, inclusive, que caso o Alcaraz viesse com a mentalidade de tomar uma vaga, é mais provável que ele conseguiria
seria no De La Cruz, não no Gerson, não no Arrascaeta, porque eles são muito melhores, muito acima da média, muitíssimo mesmo, extra classe para nível sul-americano. Nível sul-americano não, a nível de Américas como um todo, eu diria, porque na América do Norte também não tem ninguém com o nível da Arrascaeta do Gerson, então, né, enfim. Mas assim, então assim, o nível tem que ser alto e eu acho que felizmente está chegando. Jogadores com nível que realmente agrega. Agrega em rotação, agrega em luta por titularidade, eu consigo ver isso. E aí assim, o que me ocorre após esse raciocínio é levar em consideração que ainda assim tem essas falhas que você falou no elenco. A falta de um lateral direito, especificamente porque, assim, né? A questão da lateral direita não é como se a gente tivesse um problema de falta de jogadores no momento. A gente tem um problema que é a falta de nível para um titular no momento, né? Acho que esse é o nosso maior problema. Só que, com a venda do Wesley tendo sido, acho que eu posso dizer dessa forma, meio que sabotada, prejudicada, atrapalhada, enfim, não ocorreu. A gente tem dois laterais, então, infelizmente, parece que não vai ser uma prioridade dessa diretoria. E eu acho que também tem outra questão que é importante destacar, Guilherme, que é o nosso meio campo em um aspecto. Atualmente a gente está trazendo o Alcaraz, que ele pode fazer tanto uma opção para o Arrascaeta que está machucado, ou um substituto para o De La Cruz, ou um substituto para o Jefferson. Ainda assim, é um cara para ser uma reserva de três caras. Porque quem está no nosso elenco atualmente não. A gente tem jogadores da base, ok, é importante lembrar disso. A gente vai ter o Lohan, ter o próprio Matheus Gonçalves, para poder entrar, por exemplo, no Arrascaeta. Mas ainda assim, me parece que o nosso meio campo ainda está vazio. Eu sinto um pouco isso. Não sei se você concorda comigo ou não. Mas, então, para mim é uma questão ali de olhar com cuidado nosso meio campo. E, assim, dentro do contexto é uma opção para ataque, né? E aí tem um detalhe que é importante destacar, até por isso tudo que eu tô falando, tem tido notícias, tem sido noticiado que o Flamengo tem o terceiro nome guardado de sigilo, terceiro nome assim, né? Alcaraz e Plata não assinaram ainda. Estão basicamente certos, mas faltam eles assinarem, mas tem no terceiro nome que ainda não foi assinado, mas que está sendo negociado. Tem muitas notícias saindo hoje que seria o Memphis Depay. Queria ver o que você me diz sobre o que você acha dele no Flamengo. Mas assim, esse terceiro nome, ele poderia ser um cara para o meio campo, ele poderia ser um lateral direito, ele poderia ser um cara para jogar no ataque, né? Pensando que essa diretoria definitivamente não parece nem um pouco a fim de sentar e negociar direito com o Gabriel. Então, assim, tem caminhos para poder ir. E a gente sabe também que o Carlinhos ele não é um cara para ser o nosso primeiro reserva do Pedro, né? Quando tiver todo mundo à disposição. Então, assim, que você acha a respeito desse terceiro nome misterioso aí e, enfim, das outras questões que ficaram em aberto? Então, eu ia fazendo esse bate-volta e eu ia te perguntar, Alex. R$ 2 ou um terceiro nome misterioso? E sobre um terceiro nome misterioso, Alex? Eu admito que eu sou muito cético, extremamente incrédulo. Não consigo ver um pingo de verdade nisso. Tá? A minha sensação hoje é essa. Você fala de Memphis Depay, eu também não consigo acreditar. Acho que é muita viagem, é tipo especulação como rolou do Paquetá e tal. Não sei também se seria uma boa contratação, tem algumas questões de disciplina que eu já ouvi falar sobre, envolvidas e tal. Eu acho que seria algo a se analisar também em questão da montagem do elenco. Fora que o Flamengo, e é uma coisa que eu comentei com você, tem um número alto de estrangeiros no elenco. A gente acabou não parando para ver qual é o número específico, né? Limite e quantos o Flamengo já tem, mas é uma coisa que a gente vem refletindo sobre, né? De tipo assim, o Flamengo também não pode focar apenas em jogadores estrangeiros, porque existe uma limitação
depois sobre quantos podem ser utilizados em campeonatos e tal. Mas, honestamente, assim, sobre o terceiro nome misterioso, assim, eu acho que a única coisa que vem na minha cabeça mais forte e que eu jogo de volta pra você seria cadê o anúncio, sabe? Tipo assim, eu, eu acho que a gente primeiro anuncia o Alcaraz, depois anuncia o Plata, aí a gente começa a pensar que talvez o terceiro nome seja verdadeiro, sabe? A gente não anunciou nem o primeiro ainda, então eu tô nessa posição, assim, um pouco mais cética. Até porque a gente tá agora em 26 de agosto para ter anunciado o segundo nome da janela, né? A gente teve o Michael e agora teve o Alexandre. Então, assim, eu acho que isso soa pra mim muito como essas coisas que são jogadas pra alimentar mesmo a interação da torcida com o tema, o engajamento, né? E gerar um debate ali, gerar uma especulação, uma expectativa, mas que a gente já viu repetidas vezes isso não ir pra frente depois, né? Então, assim, eu me sinto um pouco cético em relação a esse terceiro nome misterioso. Não sei se você sente o mesmo, Alex. Não, eu concordo muito com você. É assim, eu só tô um pouco mais otimista com relação ao Plata e ao Carais e tal, porque são vários, tá vindo de vários nomes, então, de vários nomes, eu digo, vários jornalistas noticiando isso, então eu fico um pouco mais otimista de que é verdade. E assim, mas eu mencionei essa parada do Memphis Depay e o jogador misterioso, o terceiro nome misterioso, por um ponto. Você falou sobre a indisciplina dele e tal, tem outro ponto que eu acho minimamente crucial de pontuar, que ele é um cara que apoiou, parece que financeiramente, o próprio Daniel Alves na situação, né, da prisão dele. Ele ajudou a pagar a parte do valor para que ele tivesse a possibilidade de estar em liberdade enquanto era julgado, né? E assim, eu acho isso péssimo. Acho isso péssimo. Eu não gostaria de ter um atleta envolvido com essa situação no Flamengo. Além de questões realmente de comportamento, eu não faço ideia de que situações seriam essas, pra falar a verdade. Mas, assim, eu trouxe por uma provocação muito específica, que é o encaixe do Memphis Depay no Flamengo. Assim, eu não tô dizendo que eles são o mesmo jogador, que eles jogam parecidos. Mas eu acho que é bem claro que o Memphis Depay não tem características de jogar como o Pedro joga. E o Flamengo é extremamente Pedro dependente no sentido de que precisa de um jogador que consegue jogar de costas para a zaga, dominar pedradas que são arremessadas a 50 metros de distância dele, né, pelo goleiro, pelas linhas de zaga. Então, assim, na característica do Memphis Depay, ele é muito mais próximo de um segundo atacante, no meu entendimento, do que de um centroavante com a característica do Pedro. Então, eu vejo ele sendo meio que subaproveitado da forma que o Gabigol é quando entra. Então, eu acho que seria um encaixe muito esquisito. E aí pareceria, se ele viesse, pareceria ser realmente um grande caso de ser uma cuspida na cara do Gabriel, tanto da diretoria quanto da parte do Tite, que subaproveita o Gabriel pesadamente quando bota ele em campo. Então, assim, eu acho que. Eu só trouxe por esse ponto, mas de fato eu acho que. Essa situação toda, inclusive, é de fato. É de fato não necessariamente verdadeira. Pode ser que venha um terceiro nome dessa lista, assim, né, dos que nos vieram. Acho que a gente precisava desse terceiro nome, né, eu diria isso. Mas, infelizmente, não acho que virá. Acho que a gente precisava ser um outro meio-campo. Eu acho que a gente precisava de um cara como aquele que foi pro São Paulo, Marcos Antônio, se eu não me engano. Que ele poderia ser um cara que poderia ser tanto nosso primeiro volante quanto nosso segundo volante como opção. Além de um cara que poderia ser tanto um segundo volante quanto um meia, né? Enfim, não foi o caso. Não acho que vai ser o caso. Vejamos o que acontece. Com E relação ao assim, que. Alex, Ok. eu gostei muito que você falou, eu só queria muito comentar isso. Você falou que ele domina umas pedradas, eu achei muito bom. Eu acho que depois você fala que o Flamengo é dependente, né? Em vez de falar que ele é dependente do Pedro. Mas tudo bem.
Às vezes a gente deixa passar essas. Mas, assim, só pra. Eu não sei se era isso que você ia fazer, se você tiver alguma coisa pra fazer sobre as contratações, por favor, termine aí, mas eu também interferi só pra puxar, que eu acho que apesar de não acreditar tanto assim, de admitidamente estar cético em relação ao Flamengo no mercado, o Flamengo precisa muito de contratações, até porque o Pedro, que está dominando várias pedradas e do qual o Flamengo é muito dependente, né? Eu acho que é bom dizer, foi convocado para a seleção brasileira, assim como quem é ao lado dele é top 2 jogadores nessa temporada, na minha opinião, pelo menos, é o Gerson. Então a gente vai ter aí uma data FIFA que o Brasil vai jogar no dia 10 de setembro e o Flamengo vai jogar no dia 12 de setembro. E o Uruguai também vai jogar no dia 10. Então, assim, a gente vai ter possivelmente aí 6, a depender até mais jogadores que vão ter jogado dois dias antes, e também jogadores de outras seleções. E sem contar que a gente pode ter um jogo de brasileiro atrasado, possivelmente remarcado para essa data FIFA. Eu acho que ainda não foi anunciado quando vai ser Flamengo e Inter, mas já está certo que a volta da Copa do Brasil contra o Bahia vai ser no dia 12 de setembro, e a gente vai ter jogos de Brasil e de Uruguai no dia 10 de setembro. Então, assim, essas convocações vão prejudicar e vão encurtar ainda mais o elenco do Flamengo, então a gente precisa muito das contratações. E aí, se você tivesse alguma coisa ainda para falar das contratações que eu tenha te cortado, eu achei que a gente que você já ia fazer essa transição, termina aí e aí a gente pode depois dar continuidade a essa questão da convocação e do prosseguimento da temporada. Então, só queria pontuar que, com relação ao que você tinha trazido ao número de estrangeiros e tal, de 2023 para 2022 para 2023 aumentou de 5 jogadores para 7 que você poderia ter no elenco. Não, por partida, relacionados. Atualmente a gente está com um limite de 9 jogadores que podem ir para um jogo, ser relacionados. Eu não sei se existe alguma limitação a termos de quantos podem estar no campo juntos, tá? Não consegui achar essa informação ainda, mas com relação a que pode ser estar no banco ou no time titular, no total dão 9, Guilherme. Enfim, e com relação a esses prognósticos de evolução do campeonato não, né, do ano, eu vou te dizer, é muito necessário que o Tite, nessa recuperação física que ele está tendo, nesse momento muito difícil que ele está passando, ele consiga ter uma renovação, né, de ideias. Porque mantendo algumas coisas que ele tem mantido não está sendo muito legal. A gente precisa de novos ares. Fazer uma brincadeira aqui com como está na pauta. A gente esteve em ares altíssimos, a gente precisa de novos. Mas talvez no nível do mar mesmo, de agora. Para poder seguir bem na temporada. Porque nosso futebol tem sido bem questionável ainda. E não acho que não ouso dizer que é por conta só de peças, por conta acho que de ideias e metodologia. Mas eu acho que, tipo, ter novas contratações, novos atletas chegando é positivo, então dá pra tentar ter um otimismo, Guilherme. Minha sensação é um pouco essa, Alex, porque honestamente eu acho que nos últimos episódios a gente vinha de um pessimismo muito grande. E assim, talvez a gente nem tenha tantos motivos para ter saído daquele tom, mas acho que a gente, enquanto torcedor, quer muito sair daquele tom, né? A gente tipo, não aguenta ficar num pessimismo extremo em relação ao nosso próprio time. Porque o Flamengo vem mostrando um certo declínio. Eu acho que teve algum nível de resposta contra o Bragantino, mas eu ainda acho muito pouco. Assim, honestamente, muito pouco para dizer que houve uma virada de chave. Mas eu consigo ver motivos para a gente acreditar e ter otimismo. E não só nas contratações, Alex, mas no fato, eu acho que isso é algo que a gente tem que levar muito em conta, de que, para mim, e eu sei que isso é objeto de disputa no campo acadêmico hoje, o Flamengo segue vivo nas 3 competições. Assim, para mim, opinião minha. Então, é uma questão de realinhar e falar, beleza,
A gente sabe que tem erros aqui, a gente sabe que tem problemas aqui. A gente precisa lidar com eles porque a gente segue vivo nas 3 competições. E se a gente quiser continuar com este status de vida nas 3 competições, a gente precisa se planejar de forma diferente da qual a gente vem se planejando. Porque, como você disse, o problema do Flamengo não era só de montagem do elenco. O problema do Flamengo é de gestão de elenco. O problema do Flamengo é de estratégia para os jogos. O problema do Flamengo é de prioridade entre as competições. O problema do Flamengo é de esquema tático e utilização das características positivas dos jogadores disponíveis no elenco. Então os problemas do Flamengo são muitos. O resumo da frase, os problemas do Flamengo são muitos. E falando assim, até em problemas de estratégia, e você já puxou aí, né, do sufoco aos novos ares, a gente passou um certo sufoco na altitude, com todo o perdão da ironia que isso possa estar trazendo, e que não foi só pela altitude, né, Alex? Eu acho que também escancarou mais uma vez, repetidamente, como foi nessa sequência, esse problema de como se preparar para um jogo específico, né, do Flamengo. E nesse caso, de qual seria o melhor planejamento para lidar com os problemas que surgem a partir do fato colocado que o jogo acontece a 3.600 metros do mar. Acontece na altitude. Então, eu acho que isso é um fato, não tem como você mudar. Mas como você se prepara para lidar com isso, eu acho que tem como você alterar, e acho que, nesse caso, o Flamengo talvez não, acho que com certeza fez opções que não foram as melhores, né, Alex? Eu queria passar uma informação para confirmar aqui, né? Se a regra afirma que a gente pode ter 9 atletas relacionados para o jogo que sejam estrangeiros, o Flamengo até março de 2024, né, 7 de março, então, desde então não veio mais ninguém estrangeiro, contava com 6 estrangeiros, sendo Rossi, goleiro argentino, o Vinha, lateral esquerdo uruguaio, que não vai estar entrando em campo nessa temporada mais, Varela, lateral direito uruguaio, Pulgar, volante chileno, Arrascaeta, meia uruguaio, e De La Cruz, volante uruguaio. Então, se a gente trouxesse esses 2 atletas, mais o argentino, né, o De La Cruz, não, o Acaraz, e o equatoriano, meu Deus, equatoriano, que ele é do Independente Del Valle, que é do Equador, isso, ele era de lá. O equatoriano Gonzalo Plata, a gente estaria em 8. Só que como o Vinha não está à disposição mais, a gente estaria com 7 ainda. Enfim, então, mas voltando ao que você falou, eu preciso dizer sobre o jogo, no caso, né, sobre o plano de jogo especificamente. Eu preciso destacar uma coisa que eu tenho falado com você com bastante frequência, Guilherme, e que eu queria trazer para a nossa audiência refletir sobre. A gente estava com muitas lesões, isso é claro, evidente. A gente estava com uma altitude que pelo jeito, realmente inacreditável. Assim, ela é pouco realista de ser uma coisa saudável e uma coisa aceitável. É muito desigual, é muito desigual. Tanto que a gente pode falar de um profissional, um cara que é um senhor de idade, né, o Tite, mas é um senhor saudável, até onde se sabe, e passou mal, entre outras coisas, por conta da altitude, né? Então a gente pensa nisso. Mas, sobretudo, eu queria destacar, e acho que essa parte mais importante, que apesar da altitude, apesar das lesões, dos desfalques, o plano de jogo do Flamengo ele foi muito ruim, no meu entendimento. E eu digo isso porque, vamos lá, você está jogando numa altitude inacreditável. Então, uma coisa que você não quer fazer é ficar correndo desnecessariamente. Para que você corra menos, eu entendo que um pressuposto é você manter a bola, posse de bola. Então, um time que troca 84 passes em 90 minutos, ou seja, menos passes do que minutos jogados, está fazendo algo errado. Eu acho que está fazendo algo errado em condições normais. Isso acho que independente de ser o Flamengo, tá? Acho que qualquer time que
vai para um jogo que toca menos passes do que minutos em campo, me parece que não joga futebol, joga outra coisa. Mas aí você vê um elenco como o do Flamengo e com as características que tem, eu digo características do ponto de vista de tipo assim, o elenco do Flamengo não tem características excelentes para esse jogo físico que foi apresentado, que é um jogo de chutar a bola para frente, botar os caras para tentar ganhar um rebote, para construir a partir disso. Não é vantajoso. Que não construísse então, mas continuasse retendo a bola, correndo menos. Teria sido muito melhor fisicamente para nossos jogadores, eu tenho certeza disso. Eu não consigo acreditar no contrário. Eu não consigo. Como alguém pode me dizer que ficar correndo atrás do time adversário com a bola no pé, do time adversário, é melhor do que você manter a bola no seu pé? Eu não consigo conceber isso. Então essa escolha para mim ela é muito esquisita e muito inexplicável. Eu acho que não favorece nada a gente. Por mais que a gente tenha criado boas jogadas até, não tenha aproveitado elas, é, eu acho que a gente entende muito que dar a bola para o time adversário é correr riscos, eu pelo menos entendo, e correr riscos de fazer faltas. Fazer faltas geram lances de bola parada, e em lance de bola parada o Flamengo toma gol. E com a altitude a gente sabe que a bola parada é ainda mais imprevisível. Então, assim, nada pra mim nesse plano de jogo faz sentido desse ponto de vista. E eu acho que isso foi muito ruim pra gente. Muito ruim pra gente. E eu só queria apontar uma coisa. Você mencionou o debate que se dá na academia. Cara, eu vi isso na semana a tese de um, de um pesquisador da UFRJ falando que o Flamengo está semi-morto no Campeonato Brasileiro. Então, assim, é uma coisa a gente pensar quando for falar do Brasileirão. Sim, mas cada coisa a seu tempo, né, Alex? Eu já trouxe esse debate aí porque eu acho que é justamente no Brasileirão que o assunto esquenta. Mas, assim, falando ainda da Libertadores, eu só queria, antes de falar um pouco da minha visão sobre o jogo, eu só queria dar a informação, né, complementar essa informação que o Alex disse, né? O Tite teve uma arritmia cardíaca, né, em La Paz e ele precisou ser internado após voltar ao Rio de Janeiro. A gente deseja, obviamente, uma recuperação mais rápido possível aí para o Tite. Mas, além dessa questão, a gente viu, por exemplo, cenas do Pulgar, se não me engano, que foram divulgadas, tendo que, enfim, aquela coisa toda de inalar oxigênio e tal, no intervalo. E aí a gente tem hoje essa notícia de que a Conmebol enviou uma notificação, né, pro Flamengo em relação a um atraso de 3 minutos na volta do intervalo. E que eu me pergunto muito o quanto faz sentido a gente. A Conmebol tá indo atrás dessa situação num jogo de altitude que pode muito bem ter questões de saúde relacionadas a esse atraso. Quando, por exemplo, às vezes a gente tem questões de racismo, de outras coisas feitas por torcidas muito mais graves, que a Conmebol demora muito mais a se pronunciar. Vou deixar você falar, Alex, antes de eu continuar. Eu acho que, prioridade da Conmebol, né, tipo, racismo, cometer crimes, não é importante. Ainda mais se forem perpetuados por alguns países especificamente, que a gente sabe que contam com uma boa vontade da Conmebol em algumas questões, especificamente na pauta racial. E aí, né, atrasou para voltar do jogo quando tem atleta usando oxigênio. Aí é um problema. E eu só queria fazer esse comentário. Paulo Calçade, comentarista que estava em La Paz, mas um comentarista, não correu 1 metro. Passou mal e teve cena dele inalando oxigênio nos bastidores da programação da ESPN. Então, assim, parece pouco razoável, né, pro corpo humano fazer essa coisa de chegar na altitude, ficar lá menos de uma semana, não ter a adaptação física necessária para poder permanecer na altitude e disputar uma partida de futebol. Então, enfim, isso é uma questão. Era isso, eu queria apontar essa questão do Calçade que passou pelo Twitter aí algumas vezes, não sei se você chegou a ver, né? Eu não cheguei a ver essa situação, mas esse ponto que você trouxe, eu acho que diz respeito a outra questão que a Conmebol notificou o Flamengo, porque
Alex, se você fala de chegar com menos de uma semana e ter que, né, jogar uma partida de futebol sem ter tido tempo de adaptação a essa altitude elevada, a gente fala que talvez um tempo muito grande fosse o ideal para adaptação. Mas é impossível dentro de um calendário de competições você ter um tempo muito grande, né, vivendo nesse lugar de altitude elevada para poder se adaptar para um jogo só. Então, como é impossível você ter essa adaptação mais longa, a estratégia que muitos clubes adotam é você ficar exposto o menor tempo possível e você chegar o mais próximo possível do jogo, porque o seu organismo vai demorar um pouco para sentir certos efeitos. E aí a Conmebol vai e notifica o Flamengo de que, segundo o relatório, a delegação desembarcou às 17h50 na cidade e a partida estava marcada para as 8h30 no horário local, ou seja, a chegada ocorreu em tempo menor que as 6 horas de antecedência determinadas no manual da Conmebol. Então, assim, eu acho que torna mais complicado ainda essa notificação, porque fica muito claro que são questões que são relacionadas diretamente ao estúdio. Óbvio que a gente entende que se existe um regulamento, existem regras, elas têm que se fazer com que elas sejam cumpridas, mas ao mesmo tempo que a gente falou, qual é o nível de priorização que a Conmebol dá para fazer com que outras regras, até leis, sejam cumpridas em outras situações, e por que que há essa preocupação tão grande nessa situação em específico, em que a gente entende que por trás é muito claro que está o, o fato da altitude elevada afetar quem não está acostumado com ela. Então acho que, assim, no mínimo me causa um nível de estranhamento, assim, como torcedor, ver essa notícia. Mas falando sobre o jogo em específico agora, eu concordo muito com você em relação à estratégia, mas eu admito que eu não achei o primeiro tempo tão ruim. Eu estava esperando um primeiro tempo de muita pressão do Bolívar e eu estava com um pouco de medo até de que o Tite fosse para um nível de retranca que ele foi contra o Palmeiras na volta da Copa do Brasil, até porque eram situações idênticas de ganhar de 2-0 em casa e decidir fora. Só que, como você falou, na altitude a bola parada é pior ainda, etc. Então, tipo, eu tava com muito medo da gente ir pra uma retranca total desde o início do jogo. E eu fico um pouco até feliz, assim, de não ter sido exatamente isso. E eu, no primeiro tempo, achei relativamente tranquilo, pra ser honesto. Acho que a gente teve chances de matar o confronto. Infelizmente, algumas chances desperdiçadas ali. Eu me lembro, pra mim, a chance mais clara acho que foi do Gerson, que ele acabou não chutando em gol. Mas o segundo tempo, meu Deus do céu, Alex. A gente aqui, a nível do mar, tava sem ar também. Porque que segundo tempo assustador. Aí sim a gente viu a pressão do Bolívar. E aí eu vi a classificação ficar em risco. E, cara, falando em má preparação, a gente tomou um gol, né? Muito parecido com o gol que a gente toma de Botafogo e de Palmeiras nas rodadas do Brasileirão no Maracanã, que foram nos finais de semana anteriores a esse jogo. E não só isso, mas tomou um gol do único jogador deles que estava dando problema para nossa defesa o jogo inteiro. E me impressiona muito que a gente não tenha se adaptado a isso na nossa marcação. Porque para mim era muito claro que o jogador brasileiro, né, o Bruno, e agora eu me esqueci o sobrenome dele, mas o Bruno, lá ponta direita do Bolívar, que já tinha feito gol na gente no, na fase de grupos, era o maior perigo do time do Bolívar e a nossa marcação não conseguiu encontrar ele no jogo, não houve nenhum tipo de adaptação em relação a isso. E até, assim, falando sobre esse jogador específico, foi dito durante a transmissão que ele tem 8 gols no ano e 2 foram contra o Flamengo. Pra mim é um tanto quanto absurdo, tipo, 25% dos gols do cara no ano foram nesses 4 jogos, tá ligado? Contra o Flamengo. E eu imagino que ele tenha, sei lá, no mínimo uns 30, 40 jogos na temporada. Então é muito bizarro ele ter 25% dos gols contra a gente. Mas, mas assim, eu acho que a última coisa que eu me lembro, assim, mais clara de comentar sobre esse jogo é que eu achei que o grande destaque do jogo pra mim foi o Luiz Araújo, porque eu acho que, inclusive, dentro da proposta que você falou, né, que talvez não era a melhor forma de se planejar para esse jogo. Ele foi alguém que conseguiu cumprir muito bem, ele deu fôlego ao time o jogo inteiro, ele correu muito, ajudou na marcação, ajudou no ataque. Eu acho que ele teve uma intensidade muito alta, assim, até assustadoramente alta para altitude, e depois ele ainda jogar, a gente vai comentar depois, contra o Bragantino no domingo.
É, e o outro grande destaque é, inevitavelmente, né, Alex? Inevitavelmente, todo jogo que ele joga, ele é um dos destaques. Foi o Léo Ortiz, né? Porque não faz sentido que esse jogador não seja titular do Flamengo. Porque o que ele joga, o que ele rende dentro de campo, destoa assustadoramente do que vem sendo o padrão do time, sabe? Ele tá num nível muito, muito alto e eu acho que já faz muito tempo que era para ele ser titular, seja de volante, seja de zagueiro. E enfim, acho que eu vou devolver para você falar as suas impressões desse jogo, que depois eu acho que a gente pode falar um pouco mais sobre a Libertadores no geral. Então, Gui, eu só diria que um outro nome que precisa ser muito destacado na minha cabeça é o Rossi, com os seus 1000 minutos de cera, tá ligado? Eu acho que se existe a famosa Batalha dos Aflitos, eu acho que tem a cera de La Paz, porque, amigo, cara, eu acho que 10 minutos é pouco, tá ligado? Tipo, eu vi gente falando que ele deu 10 minutos, uma parada assim, cara, não sei, talvez mais, porque como ganhou tempo com isso tudo? Eu vi uma contagem dizendo que foram 16 minutos e acho 40 e poucos segundos, assim, beirando os 17 minutos que tinham calculado que ele ganhou. Então, de fato, é um nome que eu esqueci de falar, mas tem que ser muito enaltecido também. Eu vi uma contagem de 10 minutos, não sei, acho que talvez tenha sido 10 minutos pra algum contexto do tipo, só repondo bola que saiu pela linha de fundo, ou só bolas que vieram, que ele agarrou e aí ele tinha que demorar para devolver, eu não sei. No todo, 16 minutos então, é um número realmente absurdo e parece muito mais coerente com o todo, que foi ali o tempo que ele consumiu. Eu acho que, cara, realmente, o Araújo se mostra um jogador muito útil pro elenco e diria que eu acho que a gente tem conseguido ver até ele sendo mostrando que ele consegue ser uma opção até mais técnica do que muita gente pensava. Eu acho que eu sempre falei aqui com você que, tipo, por mais que ele não seja meu titular, eu acho que ele pode ser muito útil pro elenco do Flamengo. E ele tem se provado cada vez mais isso. E, cara, com relação ao Léo Ortiz, eu precisava pontuar que eu vi um tweet dizendo que poderia dar 10 pra ele. E, cara, eu meio que concordo, cara. Tipo, é muito impressionante que, como um zagueiro, ele é um baita articulador. Eu lembro de ter tido lances no jogo contra o Botafogo que ele dá. Que até a gente comenta, né? Que, tipo, quando ele é recuado pra voltar, pra virar um zagueiro mesmo, o Flamengo perde muito, porque ele tinha dado duas bolas assim, importantes, ofensivamente falando, que infelizmente não foram aproveitadas. Uma claramente eu lembro do Carlinhos, que não foi aproveitada. E aí, no final do primeiro tempo ainda, um passe que ele dá, tipo assim, alguns metros da área, da entrada da área, sim. E o Carlinhos entra na área e, enfim, né, não aproveita. E aí, cara, e você vê como ele é um cara que, tipo, ele realmente ele entrega muito, cara. É muito impressionante, assim, que o Léo Ortiz oferece ao Flamengo. E realmente ele precisava, assim, se você vai ter uma dúvida entre quem entra, se é ele ou o Alan, é ele, tá ligado? Você bota o lugar mais pra frente, se for o caso, e faz o meio campo avançando todo o resto do avanço do Pulgar, tendo o Ortiz como primeiro volante. Se precisar botar ele de zagueiro, você bota ele de zagueiro. Cara, ele tem se mostrado uma grande contratação. E é realmente meio absurdo que ele não seja titular. Meio, na verdade, não. Muito absurdo que ele não seja titular desse time. Enfim, eu só queria pontuar que você sentiu que o primeiro tempo foi bom, porque não teve tanta pressão quanto se imaginava. Mas eu insisto, Guilherme. O Flamengo tocou muito pouca bola. Tipo assim, eu acho que isso diz muito sobre planejamento e volta para essa questão. Não é a melhor forma de aproveitar o elenco e não é a melhor forma de aproveitar de trabalhar com um time que está na altitude e que não deveria ter que ser tão combativo quanto foi. Não deveria ter tipo, ido tanto para duelos e tentar ganhar bolas que não eram fáceis à medida que você está numa altitude tão impraticável e que não é a melhor forma de se aproveitar, de novo, nem o elenco, as características desse elenco, mas nem
quem estava em campo naquele contexto de altitude, onde tentar disputar fisicamente com o time da casa não é plausível. Enfim. E aí, com relação a. Mas aí a gente vai pensar também. Foi uma derrota, mas com uma derrota com classificação. No final da semana a gente teve vitória, né? A gente teve vitória, mas nós tomamos um gol bem estúpido, né? Mas a gente conseguiu ganhar. Com participação do Luiz Araújo, inclusive, mostrando, né, essa coisa positiva que ele tem apresentado, a importância ofensiva que ele tem apresentado. E a gente também vendo a estreia, né, porque esse não só foi apresentado, só assim, mesmo se apresentar, mesmo se anunciar, você duvida, aí ele não foi só apresentado, ele foi apresentado, ele também estreou. Eu acho que agora é seguro dizer que ele tratou o Flamengo mesmo, né, Guilherme? E fez gol na estreia. Sim, sim, eu acho que eu tô 60% confiante de que ele é atleta do Flamengo mesmo, porque eu ainda tô um pouquinho desconfiado em relação a suas contratações. Não, mas falando sério, assim, o Michel estreou e mostrou a que veio, assim, pra mim. Só antes da gente falar especificamente desse jogo já do Brasileirão no final de semana, eu acho que vale a gente dar uma olhada assim de como é a continuidade, porque como você disse, foi uma derrota para o Bolívar, mas uma derrota com classificação. E eu acho que vale a gente pensar em como é que a gente encara, né, a Libertadores, as próximas fases da Libertadores, que a gente vai ter um tempinho aí até o próximo jogo, e que naquela onda de tipo a gente tentar sair daquele pessimismo dos últimos episódios para ter algum tipo de otimismo para a temporada, mesmo que talvez seja injustificado, eu acho que a gente pode estar pensando, né, em desse sufoco de passar no último suspiro e nos respiros que o Rossi conseguiu com a sua cera para encontrar novos ares no jogo do dia 19 de setembro, uma quinta-feira, às 19 horas, que a gente vai ter Flamengo e Penharol. É um confronto dificílimo, Alex. E a gente depois vai ter a volta, a ida no Maracanã, porque o Flamengo teve uma campanha pífia na fase de grupos, então vai decidir fora de novo. E a gente vai decidir no dia 26 de setembro, uma quinta-feira também, às 19 horas. E não só a gente pega o Penharol, que eu acho que a gente pode falar rapidinho sobre isso, mas a gente passando do Penharol, que por si só já é difícil, eu sei que a gente tem que pensar jogo a jogo, o nosso caminho vai ser São Paulo ou Botafogo. E caso a gente consiga passar de Penharol e de São Paulo ou Botafogo e chegue na final da Libertadores, nossos possíveis oponentes são Fluminense, Atlético Mineiro, Colo-Colo e River Plate. Então, eu queria, assim, vou adiantar acho que da minha parte. Eu não queria pegar o Botafogo. Eu sinto que, pelo que foi o desempenho do Flamengo contra o Botafogo esse ano, é um confronto que não seria favorável pra gente, até se pensar em momento dos times. Claro que falta um mês para ter a volta das quartas, então eu tô falando da semi muito adiantado, né? Mas eu, assim, falando de um panorama geral, não gostaria de pegar o Botafogo. E eu acho que na final eu mantenho o que eu falei quando teve o sorteio das oitavas, de que eu gostaria de pegar o River Plate na final. Eu acho que Galo e Fluminense seriam um pouco. Seriam complicadores, mas assim, o River Plate provavelmente é o time mais forte do outro lado da chave. O Fluminense não está numa situação boa no brasileiro, o Atlético Mineiro também não vem ter suas melhores atuações. Eu acho que o River Plate é o time mais forte, mais confiável, tem o Galhardo de volta, teve muitas contratações na janela. E eu acho bem provável um cenário em que eles cheguem na final. Mas antes de pensar em São Paulo Botafogo e de pensar nessa final, eu acho que a gente tem que melhorar muito o desempenho para pegar o Penharol. Porque eu acho que o que a gente apresentou contra o Bolívar, eu não sei se basta para ganhar do Penharol. A gente vai decidir fora e nas oitavas, jogando em casa, o Penharol ganhou de 4-0. É óbvio que era contra o The Strongest, um adversário muito mais fraco, ironicamente, que o Flamengo. Mas eu acho que é bom a gente estar com o olho atento. Assim, não sei se você tem algum comentário, o que você tem a dizer sobre isso, pensando na campanha, no prosseguimento da Libertadores como um todo. Guilherme, eu peço perdão. Quando eu te passei a vez, eu lembrei.
você queria falar sobre a continuidade da Libertadores e eu esqueci esse pequeno detalhe. Desculpa por isso. Mas o que acontece? Eu acho que a gente tem um confronto bem difícil contra o Penharol, bem mais difícil tecnicamente falando, mas ao mesmo tempo me sinto mais seguro na medida que não tem altitude nessa volta da Libertadores. Talvez eu possa estar me equivocando aqui, mas tipo, como eu vejo o futebol Uruguai atualmente como times fracos, embora eles tenham bons talentos, né, que a gente tem uma seleção uruguaia dentro do Flamengo, eu diria que o campeonato por só a gente sabe que é fraco, então por mais que seja melhor do que o Bolívar, a gente não pode também achar que tipo, é muito melhor. Tem mais tradição, mas tipo, tradição tem sido relevante até um certo ponto, quando tem uma diferença tão substancial entre os dois times, né? Por exemplo, o caso do Cruzeiro foi um pouco isso, você percebe que, tipo, contra o Boca Juniors é muito maior que o Cruzeiro, mas assim, teve um confronto que conseguiu ser parelho, teve suas próprias questões ali, mas, enfim, muito mais pelo fato de que o Cruzeiro é um time financeiramente mais estruturado, mas e assim, e o Boca é provavelmente um time mais forte hoje do que o Penharol. Então, tem sim, tem em mente. Mas assim, concordo com você. Eu gostaria de pegar o River Plate. Acho que ganhar da Liga Libertadores de novo seria muito bonito. E nos tornaria o primeiro tetra brasileiro, né? Então, da Libertadores. Tem esse lado especial também. Com relação ao caminho, cara, eu também não gostaria de pegar o Botafogo. Ao mesmo tempo que, tipo, justamente o fato de não querer pegar o Botafogo talvez seja o que faça dar uma vontade de alguma forma, não sei se vai fazer sentido, mas pegar eles pra poder se vingar um pouco do Brasileirão, tá ligado? Contando com talvez essa reviravolta que a gente precisa para poder ter uma temporada um pouco mais vantajosa e proveitosa, né? Mas enfim, com relação ao confronto na final, realmente para mim seria o River Plate por conta disso. Eu acho que a gente comentou no primeiro que a gente mencionou o chaveamento e tal, que o Fluminense contra o Atlético Mineiro seria uma coisa, um jogo com muita carga, muito pesada. Eu acho que o Flamengo e o River tem uma chance de ser um jogo mais bonito, mais interessante, porque com a volta do Galhardo realmente a gente pode ver um time do River muito mais interessante de se ver do que tem sido o Atlético Mineiro e o Fluminense, ainda mais pensando neles jogando contra o Flamengo. Sim, assim, até falando sobre Flamengo e Botafogo, é, a gente ganhou deles no Carioca e talvez seja um bom sinal de que, tipo, eu sei, você faz jogo de Carioca agora pra achar uma luz no fim do túnel. Mas seja um bom sinal de que, tipo, cada campeonato é um campeonato. Porque no Carioca a gente teve um jogo, uma vitória. No Brasil a gente teve 2 jogos, 2 derrotas. De repente, na Libertadores seria uma história diferente? Eu não sei, mas se a gente fosse pautar pelo brasileiro, até agora, contra São Paulo ou contra Botafogo, a gente só teve derrotas, né? Nesse Brasileirão. Então, assim, tudo bem, o São Paulo foi um jogo, o Botafogo já teve ida e volta. E óbvio, o 4-1 pro Botafogo é muito mais pesado, né? Do que o 1-0, né? Que foi contra o São Paulo lá. Mas eu acho que a gente precisa ter essa virada de chave, Alex. Eu acho que esse é um ponto que a gente vai ter que trazer também quando for pensar nos outros campeonatos e na próxima temporada. Eu acho que a gente, se fosse pautar por certos desempenhos que a gente teve até agora no ano, eu acho que a gente perde o favoritismo em vários confrontos que a gente poderia ter o favoritismo. E assim, eu acho que honestamente é uma esperança que eu tenho assim para Libertadores, porque é o que eu falei, eu acho que o que a gente apresentou até agora na Libertadores, não só nas oitavas, mas também na fase de grupos, eu acho que é pouco para os adversários que vão se mostrar, né, à frente nesse caminho. Eu acho que é pouco para um time que está sonhando em ir até a final, em disputar o título. A gente fala de River Plate, fala da carga pesada com o Fluminense e o Atlético Mineiro, mas eu acho que a gente precisa de mais para de fato sonhar com esse título de uma forma palpável e não só como um sonho, um devaneio de torcedor, né? E acho que
da minha parte, eu acho que é isso que eu tenho pra falar assim da Libertadores. E nessa primeira parte que a gente vai precisar dar uma pausa, né, aqui no podcast. E depois talvez a gente volta, né, para falar de Brasileirão, Copa do Brasil, do segundo jogo que a gente teve é, é, entre o último episódio e esse. E acho que por enquanto eu diria saudações rubro-negras. Não sei se você tem algo a acrescentar aí, Alex. Então, é basicamente isso. Eu concordo com você. O Flamengo precisa melhorar muito para poder fazer tudo dar certo e a gente realmente poder razoavelmente acreditar, de fato, no título que não seja apenas pelo nosso desejo como torcedor, mas pautado na realidade. E a gente pode fazer torcer e tentar cobrar, né? Eu acho que é um ponto da gente ser tão crítico, é tentar trazer com que quem acompanha a gente, ou quem vier acompanhar a gente, olhe para o que está acontecendo no campo com criticidade para poder pensar em como se posicionar e cobrar. Né? E também nos sujeitar na cobrança, porque não quer dizer demissão necessariamente, quer dizer que precisa ser cobrado para que algo aconteça diferente, né, nos métodos e de forma de trabalho, para que a gente possa ver a melhora do time, que é importante para esse caminho que a gente quer seguir, né, como campeão. É isso. Só são os rubro-negros.